graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Eu quero deixar uma palavra para você aqui, nesse momento. Quero deixar uma mensagem de Jesus para você. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Você que já se inscreveu, dê um like e compartilhe a palavra de Deus. Lembrando que toda semana tem uma mensagem para você. Lembrando que toda semana tem uma palavra de Deus para você. Hoje eu quero estar lendo aqui no livro de Gênesis, o Pentateuco, um dos Pentateucos, livro de Gênesis, que significa um princípio, o começo da criação. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus livrou o próprio Noé, do dilúvio. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimemos bem. Os tijolos servirão de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O texto como nós lemos aqui está em Gênesis, capítulo 11. Aqui vai falar sobre os descendentes de Noé. Quem foram os descendentes de Noé? Seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E de Sem, Cã e Jafé, eles tiveram filhos. E a Bíblia diz assim que os descendentes de Noé cresceram e começaram a multiplicar na terra. Com isso, o homem que mais se destacou foi o seu bisneto, chamado Nirode. Nirode foi o seu bisneto, que casou com Samires, a rainha da mitologia. A rainha que ajudou o próprio Nirodes a construir a Babilônia, a cidade da Babilônia. Então Nirodes, ele é bisneto de Noé. E vai dizer que Nirodes, o nome Nirodes significa ele se rebelou. Nirodes começou bem com o Senhor. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 10, 9, que Nirodes era o caçador do Senhor, o escolhido do Senhor. Deus tinha os olhos sobre Nirodes, porque dele ele era a geração de Noé. Então vai dizer que Nirodes cresce e ele começa a comandar o povo. O povo é comandado por Nirodes, o bisneto de Noé, aquele que sobrou. Então vai dizer a Bíblia aqui que Nirodes faz uma cidade, edifica uma cidade. E ele edificando uma cidade, vai dizer aqui o texto que então Deus se aprove de olhar essa cidade. Porque Nirodes queria um governo só, Nirodes queria uma moeda só, Nirodes queria uma nação só. Ele queria ele como um povo eleito, para eles serem o eleito daquela época. Nirodes não queria que Deus espalhasse o povo, que a terra se povoasse. Não, Nirodes queria ser o rei. Nirodes queria ser o homem que ia dominar sobre os mais pobres, sobre os mais oprimidos. Então a Bíblia vai dizer aqui que esse povo falava uma só linguagem. Ele mencionava uma só linguagem, por isso estava construindo a torre do Senhor. O que nós aprendemos aqui, nós temos que falar uma só linguagem, com Deus e com os homens. Porque nós não somos mais do mundo, fazemos parte de um exército de Cristo. E temos que falar uma só linguagem. Quando fala que eles estavam construindo uma torre de Babel, Babel significa confusão. Torre significa algo que estariam construindo para chegar até o céu. Segunda coisa que nós entendemos aqui, que ali estavam famílias. Famílias, não eram povos. E eles estavam falando a mesma língua.
Será que nós estamos passando por essa prova porque às vezes você não está falando a mesma língua que o seu familiar? Às vezes você está passando essa luta e essa prova porque você não está falando a mesma língua. Então é necessário que você fale a mesma língua que o seu familiar. É necessário que você fale a mesma língua. E talvez você está orando, clamando por alguém, e ele não está falando a mesma língua que você. Mas é necessário que vocês comecem a falar a mesma língua. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com esse texto, que está dizendo: eles disseram, venhamos e edificamos uma torre. Essas famílias aqui estavam edificando uma torre na visão de um homem. Essa família aqui estava edificando a torre na visão de um ser humano, de um líder que queria se levantar. Nós entendemos a palavra quando entregamos a vida para Jesus, que o nosso líder se chama Jesus Cristo. O nosso líder se chama Jesus Cristo. Quando nós edificamos uma torre, quando nós edificamos uma casa, a rocha tem que ser Jesus Cristo. A intenção desses homens aqui, no começo, não era chegar ao céu, igual o texto que nós lemos. A intenção deles, como eles eram da descendência de Noé, pelos seus pais, os filhos de Noé, eles não queriam que o dilúvio viesse sobre a terra e os matasse, e os destruísse. Então eles começaram a fazer uma torre na intuição que se houvesse outro dilúvio, eles não morreriam. Eles sabiam da história do dilúvio, só não conheciam a aliança que Deus fez com Noé. Só não conheciam a aliança que Deus fez com os filhos de Noé, com a família de Noé. No Velho Testamento nós temos a aliança que Deus fez com Noé, que Deus não destruiria mais a terra em chuva, em sim em fogo. A terra seria destruída em fogo. Então ele fez uma aliança, que é o arco-íris. Nós estamos no tempo da graça, aqueles que aceitaram Jesus. O próprio Deus também fez uma aliança conosco, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E qual que é a aliança que ele fez conosco? Que aqueles que entregarem a vida para Jesus estão com Cristo, estão aliançados com Cristo. E também tem que... o seu nome está escrito no livro da vida. Então nós entendemos que no tempo da lei uma aliança com o povo, no tempo da graça uma aliança com Jesus Cristo. Então a intenção deles era não passarem pelo dilúvio, ou passarem pelo dilúvio vivo. Só que Nimrod foi fazendo a torre. Nimrod foi fazendo a torre. E de repente ele entendeu que poderia chegar até Deus. Então ele começou a construir a torre. Só que Deus dos altos céus viu a torre e disse para os anjos: façamos e descemos lá embaixo para ver o que o homem está fazendo. O Senhor e os anjos vieram sobre a terra para ver o que o homem estava fazendo. Então viu que o homem estava fazendo uma torre para que chegasse até o céu. Como nós éramos criaturas, nosso pensamento era igual ao deles. Queríamos alcançar o céu, chegar até o céu. E o nosso pensamento, o pensamento desses homens, era que a torre chegasse até o céu e que ele chegasse até Deus. Isso é no tempo da lei. Agora, no tempo da graça, nós conseguimos chegar até o céu. Vai dizer que Jesus, através de Jesus Cristo, nós conseguimos chegar até o céu pela salvação. A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou pelo meu e pelo teu pecado. E ele ressuscitando, ele disse para os discípulos. Os discípulos estavam olhando e Jesus estava sendo retirado da terra. E ele sendo retirado da terra, ele diz: ei-vos que vou para o céu, vou para a casa do meu Pai, preparar-vos lugares. Através de Jesus nós conseguimos chegar até o céu, e não através da torre, como disse no tempo da lei. A torre significa a cruz do Calvário para nós. Nós temos que carregar a nossa cruz para que nós venhamos alcançar o céu, para que nós vamos alcançar a salvação. Então nós estamos no tempo da graça e podemos alcançar o céu. Esses homens não conseguiram alcançar o céu. Então Deus desceu, viu o povo edificando a torre, sabia que eles estavam falando a mesma língua, então a Bíblia diz que Deus soprou um vento. E quando ele soprou um vento, aí deixou de ser famílias e vieram ser povos, nações. Então lá em Gênesis se cumpriu na Torre de Babel, que o homem multiplicou a terra com novas línguas, línguas diferentes, língua de outras nações e povos. E se nós formos analisar também, nós olhamos lá em Atos, capítulo 2, diz assim, que eles estavam orando numa casa, no tempo da graça, clamando, e veio um vento, o sopro do Senhor. E o sopro do Senhor entrou na casa e aqueles homens falaram em diversas línguas, e suas línguas nativas. Quem era da África falava uma língua de inglês, dos Estados Unidos. Quem era dos Estados Unidos falava uma língua da África. E eles se comunicavam, e um queria entender o outro.
porque eles falavam em novas línguas. E dali por diante, o próprio Deus lhes deu uma missão. Eles estavam cheios do Espírito Santo e o próprio Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. E esses homens foram pregar o evangelho a toda criatura. É tanto que Pedro, no seu primeiro discurso, alcançou mais de 5.000 almas para Jesus. Então o texto como nós lemos aqui vai dizer que Deus dispersa esse povo. E mesmo assim esse povo continua fazendo a vontade de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você. Não edifique a sua casa, não edifique a sua família em homens, em líderes, porque Nimrod era líder. O povo desanimou quando viu a torre cair, porque Nimrod não estava na sua consciência. Até mesmo que ele casou com Samires, a deusa daquela época, da mitologia, que adorava aos outros deuses estranhos. Não seguiu o que Deus tinha para ele. Conhecido como Nimrod, o caçador do Senhor. Deus era com ele, mas ele se embaraçou ali e saiu dos mandamentos do Senhor. Não edifique a sua família em homens, em líderes. Eu não sei onde você está congregando, eu não sei onde você está indo a um templo congregar, adorar ao Senhor, mas não edifique a sua casa, a sua vida em homens, para você não desanimar amanhã. Essa família estava edificando a vida deles, as famílias deles, numa torre em homens. Nós temos que edificar, nós somos a família de Cristo. E temos que edificar a nossa vida em Jesus Cristo. E a nossa torre é a cruz do Calvário. A nossa torre é aquela que nós carregamos todos os dias. A nossa torre é aquela que nos leva até a salvação. A nossa torre é aquela que nos leva à esperança de um dia encontrarmos com Cristo Jesus. A nossa torre é aquela que nos leva a olhar e ver no céu que o nosso nome está escrito no livro da vida. E o texto vai dizer que o Senhor soprou e acabou a torre de Babel. Mas mesmo assim, se nós formos analisar, eles conseguiram edificar a Babilônia. Eles conseguiram edificar uma cidade para adorar outros deuses que não eram o Senhor. A mensagem que eu quero deixar para você é: continue falando a mesma língua que o Senhor. Edifique a sua casa, a sua família, na rocha que é Jesus Cristo. Terceiro, não se preocupe, Deus está dos céus, vendo tudo. E quarto, o sopro do Senhor vem sobre a sua vida. O sopro de cura vem do Senhor sobre a sua família. O sopro de cura vem de restauração sobre a sua família. O sopro de cura vem sobre o seu filho que está nas drogas. O sopro do Senhor de cura vem sobre o seu filho que está jogado aí no meio da rua, perdido. O sopro de vida vem sobre você e a sua casa. O sopro de vida vem sobre o seu ministério para que Deus te levante como um pregador, como um levita, como um edificador da casa do Senhor. O sopro de Deus vem para que Deus te levante como um pastor, como um presbítero, como um homem de Deus. O sopro do Senhor venha sobre a sua vida hoje. E que o sopro do Senhor venha uma edificação de paz, amor, liberdade, esperança. Porque o sopro de Deus aqui fez povos e nações. Sabe o que significa isso? Deu vida e vida com abundância. Esses homens fizeram uma torre para chegar até Deus. Não conseguiram. Nós sabemos que entregamos a vida para Jesus e não precisamos da torre, porque o próprio Jesus nos levará para o céu. O próprio Jesus nos preparou morada. O próprio Jesus nos preparou a vida eterna. Então não precisamos de torre humana. Não precisamos de projetos humanos. O que nos leva para o céu se chama Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Cordeiro, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Esse nos leva para o céu. Se você estiver do outro lado, estiver afastado, volte para Jesus. Se você estiver do outro lado aí, não entregou a vida para Jesus, entregue, porque ele é o seu passaporte para você chegar até o céu. Não confie em homens, confie em Deus. A Bíblia diz no Salmos 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor, que é o nosso Salvador e nos pode dar a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.